Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 7. Irmãos, eu quero falar sobre um tema hoje que eu gostaria muito que vocês nem piscassem. Eu tive a oportunidade de ler um livro alguns dias atrás que falava exatamente sobre o desafio que nós vamos ouvir nessa noite. Eu quero falar sobre a sexualidade no casamento. Vai ser muito interessante. Essa é uma área que nós vamos ver alguns enigmas. Então nós vamos falar sobre essa hoje à noite. É por isso que é reunião de casais. Eu quero conversar hoje à noite com vocês sobre sexo. Sexualidade. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. A Luciana, minha esposa, não está e eu estou com o coração partido porque o nosso bebê não teve um dia bom. Não teve um dia bom, mas ela está em casa com ele. 1 Coríntios 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém. Pode se sentar, por favor. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu sobre esse tema, eu não sei. Talvez seja um bom tempo, ou talvez há pouco tempo. Existem algumas mensagens para casais, como conversávamos na nossa reunião esse mês, que precisa ser ouvida constantemente. Essa mensagem é uma. Nós vamos ver por quê. Na igreja de Corinto havia dois extremos. O primeiro grupo achava que o sexo era pecado mesmo no casamento. Esse grupo defendia o celibato, que era um estado moralmente superior ao casamento. O segundo grupo, talvez formado pela maioria de judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição meramente inferior ao casamento. Então Paulo, como conhecia o contexto e expunha exatamente o que a igreja precisava ouvir, Paulo vai combater aqui a introdução, esses dois extremos. O primeiro, no versículo 2 que lemos, é que Paulo proíbe a poligamia no casamento. Ele diz: cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, a mulher ter mais de um marido, estão em total desacordo com as Escrituras. Paulo diz: um e um. Uma mulher e um marido. E ponto final. Segunda coisa que Paulo proíbe no versículo 2 é a união homossexual. Irmãos, embora a união homossexual fosse algo comum no tempo de Paulo, Paulo vai falar deles em 1 Coríntios 6. Ele diz aqui no versículo 11: tais fostes alguns de vós. Paulo cita no versículo 10, no 9, efeminados e sodomitas. São as duas classes de homossexuais, ativos
e passivos. Ele cita os dois. Então, quando ele diz no versículo 11, tais fostes alguns de vós, é porque na igreja de Corinto já havia homossexuais. Pasmem vocês. Então, ele proíbe aqui a união homossexual. E a terceira coisa que Paulo proíbe, ainda no versículo 1, a guisa de introdução, ele proíbe o casamento compulsório. No 1 ele diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. A expressão tocar em mulher é um eufemismo. Para quê? Para relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente e regularmente com uma mulher. Paulo proíbe o casamento compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Ele proíbe. Porque Paulo mesmo não era casado, ele nunca foi casado. Então ele proíbe essa palavra compulsório, de obrigatório. Então, ele diz que o celibato é bom, mas não é obrigatório, porque Gênesis 2:18, Deus já havia dito, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então Paulo proíbe a poligamia, proíbe a união homossexual e proíbe o casamento compulsório, obrigatório. Dito isso, eu quero ver duas questões com vocês nessa noite. A primeira, Paulo vai destacar a completa mutualidade de direitos entre marido e mulher. Irmãos, atente-se nessa noite, porque Paulo vai nos dizer que nós temos direitos conjugais iguais. E por quê? Aqui não tem nenhum homem assim. Mas Paulo vivia numa sociedade profunda, influenciada por machismo. O machismo influenciava na época. E ele quebra esses paradigmas da cultura prevalecente e afirma a igualdade dos direitos conjugais. Há três coisas. A primeira, está no versículo 3. Paulo diz assim, marido, conceda à esposa o que lhe é devido. O que é conceda? Sexo. Sexualidade no casamento. Conceda, dê, conceda, de algo habitual. Paulo está falando aqui da relação sexual no casamento. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, que é o pecado da fornicação, e também o sexo fora do casamento como sendo adultério, ele está dizendo que a ausência do sexo no casamento é pecado. Conceda. Conceda. Irmãos, ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus, na cama. Direitos iguais. A palavra conceda é fatia em direitos iguais, e a mulher conceda e o homem conceda. O que lhe é devido. O que lhe é devido aqui é a sexualidade no casamento. Segundo, Paulo diz no versículo 4 que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Paulo define no versículo 4 que o sexo é um direito legítimo do cônjuge. Legítimo. Portanto, usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com a Escritura.
Irmãos, eu já tive e já conheci muitas pessoas, não aqui ainda não, mas de Campinas, de onde viemos, que muitos casais usavam a arma para chantagear o outro para obter coisas. Ou você faz o que eu quero, ou eu não lhe dou. Chantagem. Nós convivemos com um casal que ele era vendedor e ele ganhava muito dinheiro em Campinas. Geralmente vendedor ganha dinheiro, né, Jorge? Eu ganhava em Campinas. Geralmente, quando vende coisa boa, ganha dinheiro. E ele ganhava muito dinheiro. E ele chegou para a esposa uma vez, era um casal que eu e a Luciana, nós falávamos com eles, nós andávamos com esse casal. O marido chegou à esposa e disse assim: eu vou dar a você um C5, mas você vai ter que fazer tudo o que eu peço para você no sexo. Você vai ter que fazer. Vocês acham que isso é brincadeira? Chantagem. E o carro veio até com uma fita vermelha. E ainda pediram para orar pelo carro. E eu não sabia da chantagem. Eu fiquei sabendo depois. Sabe como esse casal está hoje? Divorciado. Divórcio. Existem muitas mulheres que chantagiam o cônjuge. E existem muitos maridos que chantagiam a esposa para que possa satisfazer ambos na cama. Irmãos, poucos casais, louvado seja Deus, que só Deus vê a sua mente e os seus pensamentos, louvado seja Deus, que só Deus julga foro íntimo, como diz Romanos 7:7. Poucos casais conversam abertamente sobre a relação sexual. Você quer ver? Não me responda. Você já conversou sobre o seu cônjuge esse mês, sobre sexo? Falamos sobre esse assunto sério, regularmente. O sexo entre muitos casais ainda é tabu. É tabu. Por quê? Porque poucos casais desfrutam de todo o prazer que poderiam na relação sexual. Poucos casais. Poucos. Muitos passam fome diante de um banquete. Outros se alimentam fartamente, mas deixam o cônjuge passando fome. E vocês sabem o que eu estou falando aqui. O marido se sacia, a esposa não. Muitas vezes, inverte-se as coisas. E nós não falamos sobre essas coisas. Sabe por quê? Eu não tenho tempo para falar desse negócio não, mulher. Eu não tenho tempo para falar desse negócio, não. Tem tantas coisas para fazer, para comprar, para pagar. Não é assim? Não vem com esse negócio de sexo para mim não, está amarrado. O sexo dentro dos padrões de Deus, irmãos, é uma grande fonte de prazer. Conceda. Conceda, marido, conceda, esposo, que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Terceiro, Paulo vai dizer algo no versículo 5, a primeira parte. Não vos priveis um ao outro. Não se prive um do outro. Irmãos, eu já disse aqui, mas dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. Isso precisa acontecer entre nós. Deve existir, é um direito sagrado do cônjuge, diz a Escritura.
É um direito meu e é um direito seu. É um direito nosso daqueles que são casados. Direito. A recusa a entregar-se ao outro é o mesmo que um roubo e um convite a Satanás para tentar o cônjuge a buscar satisfação em outro lugar. Outro lugar. Todos nós sabemos de pornografias, de traições, de problemas no casamento, porque um priva o outro. É óbvio que vai dar problema, óbvio. Existem direitos iguais no casamento, iguais. Segunda coisa que eu quero ver nessa noite, é que Paulo afirma a capacidade dos casais de se absterem temporariamente da relação sexual. Irmãos, aqui o negócio fica um pouco melhor. O versículo 5, há 4 perguntas que eu fiz para o texto e eu quero fazer para vocês nessa noite. Primeira, quando um casal pode se abster do sexo? Quando? Primeiro, olha o versículo 5. Salvo talvez por mútuo consentimento. A expressão por mútuo consentimento frisa a igualdade do sexo a respeito das relações íntimas. Irmãos, eu sei que talvez nós já tenhamos ouvido isso, talvez há pouco tempo, talvez há muito tempo, não importa. Mas se nós estamos aqui, é que Deus quer falar conosco, com cada um que está aqui, não com quem não está. Tanto o marido quanto a esposa deve estar convencido de que a abstinência sexual é desejável e que contribuirá para o bem de ambos, senão não deve fazer. Eu não posso. O marido não pode chegar para a esposa e dizer assim, ó, essa semana ou esse mês eu não estou disponível para relação sexual, aguenta firme. Ele não pode. Não podemos. A esposa não pode chegar para o marido e comunicar ao seu marido e dizer assim, santo, eu não estou disponível para você nos próximos 30 dias. Ela não pode. Não pode. E está cheio de gente espiritual na igreja, e só falta levitar na igreja, fala assim, olha, eu estava no monte, eu estava ali, e Deus me falou, não faça isso. Você não pode, eu não posso fazer. Eu não posso chegar em casa e dizer assim para Luciana, Luciana, louvado seja o nome do Senhor, sem sexo por 30 dias. Não posso. Eu não posso, você não pode. Eu não posso me dar a esse luxo como alguns pensam. Não posso. E você também não pode. Às vezes, irmãos, muitos casais, aqui não tem casais assim, mas muitos casais cometem erros gravíssimos quando começam a dar desculpas para não ter relações sexuais. Muitas desculpas, meu bem, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, e vem coisa daqui, vem coisa dali, vem coisa acolá, e vem coisa do arco da velha, e desculpas, às vezes o homem dá desculpa, às vezes a mulher dá desculpa. Você conhece algumas desculpas? Desculpas. A Bíblia diz que essa atitude de boicote sexual no casamento é pecado. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, quando os dois concordarem. Mútuo consentimento. Mútuo. Precisa haver
concordância, a mesma coisa os dois. Senão, que nem diz o Isaac, você não pode. Não pode. Segunda pergunta. Qual é o tempo para se abster da relação sexual? 5. É por algum tempo. Salvo, talvez, por algum tempo. Algum. A palavra tempo aqui é kairos e não cronos. Por uma razão muito simples. Um casal sábio, ele não delimita tempo cronológico para se privar da relação sexual, mas apenas se priva desse deleite que Deus deu aos casados por uma necessidade específica, pessoal. Deu, se priva, mas volta rápido, diz Paulo. Rápido. Volta rápido. Por quê? Porque senão vai dar problema. É óbvio que dá problema. Terceira pergunta, deixa eu tomar uma água, está tudo bem aí, irmãos? Culto de casais, irmãos, sorria. É um desafio ouvir sobre isso, mas é necessário. Terceira pergunta, versículo 5. Qual é o motivo para me abster da relação sexual? O motivo está no versículo 5. Para me dedicar, o quê? A oração. Oração. Meu Deus. Irmãos, às vezes nós dizemos assim, ou de alguém, não para nós, de nós mesmos, mas para um outro casal. Mas por que esse casal caiu? Ele conhecia a Bíblia. Será? Será mesmo que conhecia? Ou só passou o olho em cima? Porque, irmãos, nós temos princípios claros e práticos na palavra de Deus. Claros e práticos. Qual é o motivo? Oração. A abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo. Tem que ser por uma razão espiritual. Espiritual. Irmãos, a oração diária é a marca do cristão sincero? É óbvio que é. É óbvio. Mas na vida conjugal, marido e mulher enfrentam crises. Crises que às vezes pedem oração especial. Pedem um tempo maior de busca. Talvez se olhássemos para a nossa vida nessa noite, nós poderíamos dizer, pastor, eu estou nesse tempo aí. Eu estou nesse tempo, eu tenho buscado mais, eu tenho orado mais, eu tenho jejuado mais, porque o negócio está feio. Como dizia uma canção lá atrás, a coisa está feia, a coisa está preta. Está feia e está preta, irmão Danilo. Não está só feia, está preta. Então, nesses momentos, nós fugimos para Deus em oração. Fugimos. É óbvio que fugimos. Nessas ocasiões, casais poderão voluntária e temporariamente abster-se de relações maritais. Para essas questões. Algo financeiro, algo de saúde, algo emocional. E orações, Paulo diz, se privem por um breve momento. Breve momento. E aí, ele diz no versículo 5 ainda, e novamente vos ajuntardes. Eu lembro uma vez, irmãos, há muitas histórias nós já passamos. Eu pregava sobre sexualidade num
numa igreja em Campinas, e acabou o culto, uma jovem senhora veio me procurar, e disse assim para mim: pastor, é muito sério o que o senhor ministrou hoje. Eu falei: é óbvio que é sério, irmã, é óbvio que é sério, mas é necessário e oportuno. Eu falei: está tudo bem com a senhora? Ela falou: é óbvio que não. Eu estou no vos dedicardes à oração e eu não saio da oração. Eu estou na oração e eu não quero saber mais do meu marido. Eu estou na oração e não saio da oração, meu marido está louco para ir embora. Eu estou me escondendo atrás da religião, atrás da igreja. Entenderam, irmãos? Há muitas pessoas, que se escondem atrás de uma pretensa espiritualidade para sonegar ao cônjuge a satisfação sexual. Acaba um jejum, começa outro jejum. Ela começa uma campanha de oração e ela emenda em outra campanha. Aí o marido chega em casa e fala: mas mulher, outra campanha, louvado seja Deus, que Deus falou no monte. Aí ela vive de monte, vive de campanha, e de monte, de oração, e o marido passando fome. Não é de comida, é de sexualidade, é do direito legítimo do marido, e o direito legítimo da mulher. Agora, irmãos, por que Paulo é tão enfático nessa questão sexual, no casamento, entre marido e mulher? É porque se o casal abrir brecha nessa área, vai entrar em campo uma terceira pessoa, chama-se Satanás. Quando o marido brinca com a mulher e a mulher brinca com o marido na cama, na área sexual, você pode ter certeza, ele vai levantar, ele vai pôr a chuteira e ele vai falar: eu vou entrar nesse time aí que eu quero jogar também. E aí ele manda uma terceira pessoa para destruir tudo. E ele envia. E ele envia. Ele envia. Ele continua enviando. Ele continua enviando a mesma coisa, da mesma forma. Por isso, onde há chantagem sexual no casamento, Satanás age. Ele age. Eu tenho tantos testemunhos disso. Tantas pessoas que procuravam na igreja e dizendo: pastor, eu não vigiei. Eu não vigiei. Deus usou pessoas e Deus usou outras pessoas para abrir os meus olhos. Eu não quis ouvir o homem de Deus, eu não quis ouvir a mulher de Deus, eu caí. Último lugar. Qual a causa de não me abster por longo tempo da relação sexual? Os 5. Para que Satanás não nos tente por causa da incontinência. Quem vai tentar? Satanás. E ele tenta. Satanás tenta, Deus prova. Deus prova para extrair de nós o melhor. Satanás tenta para extrair de nós o pior. Deus não tenta, Satanás tenta. Deus não tenta ninguém, Satanás tenta. Por isso que alguns entendem errado. Ainda bem que eu lembrei desse texto. É 1 Coríntios 10, 13. E não vos sobreveio tentação senão humana. Preste atenção em algo, por favor. Eu tive que corrigir um pastor nas redes sociais com muita humildade. Ele dizia assim: e não vos sobreveio tentação senão humana. Irmãos, escutem, a palavra aí não é tentação.
A palavra aí é provação. A palavra aí não é tentação, porque vem tentação senão humana e caímos. Davi caiu, Sansão caiu e muitos têm caído. A palavra aí é provação, não é tentação. É provação. Vem tentação senão humana sim, e muitos caem. Muitos têm caído. Porque brinca e cai. Brinca e cai. Quando um casal brinca com a arma do sexo no casamento e chantageia o cônjuge, privando-o da satisfação que ele tem direito, Satanás envia um homem e uma mulher na jogada para arrebentar com o casamento. Para destruir com o casamento. E às vezes nós achamos que estamos fortes e dizemos ainda assim, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Quase falamos como o He-Man. Pelos poderes de Grayskull, falamos ainda, eu tenho a força. Tem nada. Tem nada, nós não temos. Irmãos, não temos. Não temos. Que ninguém aqui diga, abstinência temporária é boa, mas a abstinência permanente é melhor. Existem maridos que não querem saber de sexo no casamento, e existem mulheres que não querem saber de sexo no casamento. Não querem. Aí eu te faço uma pergunta, por que você se casou? Por que nós nos casamos? Então ficasse solteiro, ficasse como Paulo e morresse como Paulo. Paulo alerta a mim e a você nessa noite, para a presença de Satanás, que ele busca explorar a fraqueza humana, tentando o marido ou a mulher no adultério, ou ao adultério. Eu não sei se vocês sabem, isso é um dado atualíssimo. 70% dos maridos cristãos já traíram a sua esposa. 66% das mulheres cristãs já traíram seu marido. Por quê? Porque brincam. Em vez de brincar de outra coisa, vai brincar com coisa que não pode brincar. Não pode. Irmãos, não podemos. Hebreus 13:4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A palavra leito aqui é coito. O autor está falando da relação sexual no casamento. Coito é sexo no casamento. Ele precisa existir. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. E às vezes nós não gostamos de perguntas pessoais. Mas mesmo assim vai. Tá tudo bem na sua cama? Pergunta ao grandão lá do trono do meio. Tá tudo bem? Tá tudo bem aí entre os lençóis? Tá tudo bem? Irmãos, precisa estar. Nós precisamos ter essa área. A relação sexual é uma bênção a ser desfrutada no casamento, e não antes, e nem fora dele. É no casamento, e só. Eu quero orar nessa noite. Tem mais algumas coisas aqui, mas já está ótimo. Todo mundo já entendeu? Entendeu?
Isso é sério. É muito sério. Por isso que é culto para casais e não para família. Imagina uma jovem solteira ouvindo um negócio desse. Não é hora ainda. É para nós, casados, casais, casados. Meu irmão, fique de pé em nome de Jesus, por favor. Não é para você ficar triste numa mensagem dessa, é para você sorrir. Eu lembro-me que uma vez na Nazareno Central, que nós éramos membros ainda, eu estava começando a fazer o seminário, o pastor Josué Gonçalves foi ministrar sobre sexo, sobre o que nós ouvimos nessa noite. E aí acabou o sermão, ele disse assim: vocês estão felizes ou tristes? Como que vocês estão? Uma bênção aquele homem, né? Vocês estão felizes ou tristes? Se estiverem felizes, ele disse, o final dessa noite tornar-se-á uma glória, dizia ele. Agora, se estiverem tristes, precisa pôr tudo no lugar, para voltar a sorrir novamente. Irmãos, eu quero orar, brincadeiras à parte. Eu gostaria que você fechasse os olhos e que nós parássemos para fazer uma avaliação da nossa vida sexual nessa noite. Diante do que nós ouvimos e diante daquilo que a Escritura tem para nós e não aquilo que eu acho que deve ser feito. Eu gostaria que nós fizéssemos uma avaliação muito sincera e honesta da nossa vida sexual nessa noite e respondêssemos de 1 a 10 para Deus, como nós estamos. Como nós estamos? Nessa área não menos importante como a área financeira. Não menos importante quanto a espiritual. Não menos importante quanto a física, quanto a emocional. Irmãos, em nome de Jesus, se há algo a acertar, por favor, fale com Deus nessa noite. Fala, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho sido negligente. Eu tenho me escondido atrás dos meus instrumentos, ou do meu microfone, ou atrás do meu trabalho, e eu tenho sonegado ao meu cônjuge o prazer que é dele por direito. Eu tenho sonegado não impostos, mas sonegado o prazer ao meu cônjuge, e talvez há muito tempo. Por isso que Deus nos trouxe aqui para ouvir o que a gente está ouvindo. Irmãos, isso é Escritura. Isso é palavra de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, precisamos muito do Senhor. Eu cheguei a essa conclusão ao final de expor esse texto. Precisamos muito do Senhor. Precisamos. Deus amado, diante do que nós ouvimos nessa noite, ajuda-nos. Abra os nossos olhos nessa noite, os nossos ouvidos, para a realidade daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós precisamos fazer. Deus, não permita que nenhum casal aqui peque, diante do que ouviu nessa noite. Senhor, tem misericórdia de nós, porque alguns casamentos estão por um fio, e às vezes a esposa tem sido tentada no trabalho,
Às vezes o marido tem sido tentado no trabalho e ele não caiu porque ele é fiel. Ela não caiu porque ela é fiel e ela suportou, ela fugiu, porque o forte foge, o forte não enfrenta a tentação, ele foge. Ajuda-nos nessa noite. Senhor, ajuda-nos a colocar em ordem a nossa vida sexual. Talvez as outras estejam tão boas, estejamos com dinheiro no banco, abastados, temos uma boa casa, um bom carro, mas a nossa vida sexual está em frangalhos. Frangalhos, nós estamos sonegando o direito do nosso esposo e da nossa esposa. Ajuda-nos, livra-nos, Senhor, do adultério, livra-nos de cair, livra-nos da prostituição, livra-nos da pornografia, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos aqui, abra os meus olhos, abra os olhos do marido e da esposa que está aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui não para ouvir sobre milagres, o Senhor nos trouxe aqui para falar sobre a nossa cama, sobre o sexo no casamento e como temos vivido nesse tempo. Senhor, se está na Escritura é para nós, porque o Senhor foi o precursor da família, o Senhor trouxe à existência a família e o sexo também. Isso precisa estar bem acertado no nosso casamento, senão nós podemos sofrer retaliações do diabo. Ajuda-nos aqui nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, quebra esse coração duro do homem e quebra esse coração duro da mulher, talvez que está aqui. O Senhor quer que vivamos essa área do casamento majestosa, de forma plena e de forma abundante, de forma santa no casamento. Santa. Ajuda-nos. Não nos permita cair, Senhor, porque mais uma vez o Senhor abriu os nossos olhos nessa noite e os nossos ouvidos, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a flertar com mulheres casadas e com homens casados, porque nós não estamos satisfazendo o nosso cônjuge. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Livra-nos de tão grande desgraça no casamento. Livra-nos, livra-nos. Ajuda cada casal que está aqui nessa noite. E eu te rendo graças pela vida deles, porque eles estão aqui. Eles ouviram essa palavra. Abra os olhos, porque só tu podes abrir. Abra ouvidos, só tu podes abrir. Abra corações, só tu podes abrir. E que ao ouvir o que ouvimos nessa noite, digamos: meu bem, eu preciso mudar, me perdoe. Meu amor, eu preciso mudar, me perdoe. Eu não tenho feito você uma mulher plena. Você não tem tido prazer comigo. Você, homem, não tem tido prazer comigo, me perdoe. Me perdoe. Senhor, ajuda-nos aqui. Eu te peço nessa noite, isso é uma palavra importante para nós. Ajuda-nos aqui, para que não passemos fome diante de um grande banquete. Abençoa casais. Abençoa casamentos aqui. E que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos. Do jeito que o Senhor quer que façamos e na hora que o Senhor quer que façamos, porque o Senhor é um Deus santo, é santo, é santo, e o Senhor exige santidade no casamento e na relação sexual. Te louvamos, te bendizemos por esse deleite de palavra para nós aqui, e que o nosso casamento, o nosso coito, seja saudável.
esteja exatamente como o Senhor quer. Porque o Senhor nos vê na cama todos os dias. O Senhor contempla tudo todos os dias. Que o Senhor tenha prazer em nós. Que o Senhor esteja tendo deleite na nossa relação e no nosso casamento. Ache isso em nós, Senhor. Que o nosso casamento seja uma bênção. Uma bênção. A nossa cama seja uma bênção. Exatamente como o Senhor quer. Eu oro e abençoo casais aqui. Ajuda-nos nessa noite. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.